Então, bom dia, pessoal. Vamos hoje dar continuidade, né, ao nosso treinamento de portais, né? Vou me apresentar para aqueles que não estavam, né, nos demais dias. Eu sou Lucila, trabalho ali no atendimento na área de gestão de contas da GVDAS, atendendo exclusivamente a rede La Salle. E a gente trabalha ali, então, no atendimento de suporte, né, com acompanhamento das demandas, enfim, especificamente da rede. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A gente vai conversando aí. Então, a gente vai trabalhar essa semana, então, em relação à apresentação dos portais, né? Ontem a gente já deu uma olhadinha no portal do professor, hoje a gente vai olhar o portal do aluno e amanhã o portal da secretaria, tá? Então, antes da gente iniciar, né, esses conteúdos, só para a gente relembrar os nossos recadinhos, né? Que os encontros são de aproximadamente 2 horas, né? 1 hora e meia de apresentação do tema, e depois, né, uma meia hora livre aí para a gente responder o questionário, ou fazer dúvidas, enfim, né? Ou fazer apresentar dúvidas, ou fazer algum questionamento, tá? Os encontros sempre serão gravados, né? E no final de cada apresentação, então, a gente está disponibilizando um questionário, né, para que vocês respondam, para a gente ver como é que está o andamento das atividades, e também que vai servir como lista de presença, tá? Então, quem respondeu o questionário significa que participou, né, do momento aqui. E para aqueles que participaram todos os dias, né, a gente vai entregar um certificado de participação, tá? Em cada módulo, né? Para quem fez todos os dias, participou todos os dias de secretaria, para quem participou todos os dias de portal, e semana que vem, os 3 dias que a gente vai ter de tesouraria, tá? Então, só revisando, assim, ontem a gente falou um pouquinho sobre o portal do professor, né? As principais funcionalidades que a gente tem dentro do portal do professor. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o portal do aluno, o que que o aluno tem acesso, tá? Ou a família, né, no caso. Vale lembrar aqui que a gente tem dentro do portal do aluno, lá no portal de configurações, na verdade, as permissões de acesso, tá? Então, nem tudo que está disponível para o aluno, né, para o pai, por exemplo, está disponível para o aluno. Principalmente essas questões aqui de consulta financeira, de títulos, né? Alguns desses itens vocês vão ver ali que somente quando eu entro com o login do pai é que eu tenho acesso. Do filho, não. Então, as permissões de acesso lá no portal, essa configuração de permissões, tá? Que define o que, que vai ficar visível para a família, né? O que, que vai ficar visível para o aluno. Porque quando o aluno acessa, tem coisas que para ele não interessa, né? Ter acesso, por exemplo, né? Lá consultar os títulos, né? Pendentes, ou né? Consulta financeira das parcelas dele. Então, tem assuntos ali que não cabe ali para o acesso do aluno. Então, a gente tem esse acesso do portal do aluno, tá? Pelo login do aluno, que sempre é a matrícula, tá? Dele, né? Então, a gente segue um padrão, assim, de login de acesso, tá? Então, do professor, geralmente é o nome de guerra, né? Que tá lá no cadastro dele. Do aluno é a matrícula e dos pais é o CPF, tá? Então, dos responsáveis, né? Então, as permissões de acesso, elas são dadas para o responsável, né? Ou, no caso, eu posso ter lá o perfil de mãe, de pai, né? Posso ter o perfil no caso, filiação 1, filiação 2, né? Que agora mudou essa nomenclatura também. Então, a gente tem lá a definição do que a filiação 1 vai visualizar, do que a filiação 2, do que o responsável financeiro vai visualizar, o responsável educacional. Então, geralmente, esses itens aqui, por exemplo, consulta financeira, consulta de títulos, né? Essas questões estão disponíveis para o responsável financeiro, que é geralmente, né, o pai lá, o responsável do aluno, o pai, a mãe, enfim, que vai acessar e fazer o seu processo de matrícula, enfim, né, e fazer esse acompanhamento.
Mas a gente pode, né, também ter configurações lá, permissões de acesso para o responsável educacional, né, ou para a mãe, no caso, enfim, né, ou para quem for que a gente quer dar essas permissões, tá? Então, essas permissões, então, né, são definidas para a unidade ali, o que cada responsável vai acessar. Então, dentro do portal do aluno, é no portal do aluno, mas ou eu vou entrar com o CPF do pai, ou eu vou entrar com a matrícula do aluno, né? E aí eu vou ter essas configurações diferentes, né? De o que eu vou visualizar. Então, a gente tem a consulta financeira lá, depois a gente vai dar uma olhadinha lá como é que isso é apresentado, tá? Onde é possível verificar as parcelas pagas, pendentes, como é que está a situação financeira do aluno, ou dos filhos, né, no caso daquele responsável. Também é importante lembrar que quando o responsável entra no portal do aluno com o seu login lá, com o seu CPF, tá? Ele vai ter acesso a ver de todos os responsáveis, de todos os alunos que ele é responsável, de todos os filhos, no caso, né? Teoricamente sempre vai ser, né, os filhos. Então, o pai lá tem 2 filhos, quando ele acessar o portal, ele vai ver tanto as informações de um filho quanto de outro, né? Vai aparecer para ele lá poder acessar. E em relação à senha, tá? A senha de acesso, sempre a senha inicial vai ser a data de nascimento, né? Depois ele vai acessar, o primeiro acesso vai ser com a data de nascimento, depois ele vai alterar essa senha para a senha que ele definir, né? Como queira. Então, a gente tem essa consulta financeira, a consulta dos títulos que eu tenho lá, né? Boletos, enfim, para pagamento, né? Por exemplo. O comprovante de imposto de renda, né? Vai estar disponível também. A gente tem também uma central de avisos, tá? Que vai ter os avisos que o coordenador, por exemplo, vai mandar para os alunos, né? Então, algum recado que a escola queira transmitir, também tem esses avisos. Tem a questão de consulta ali das notas fiscais, né? Que são geradas para aquele responsável. As matrículas que esse aluno já teve, né, ou tem na instituição, né? A área pedagógica, se, por exemplo, foi cadastrada alguma ocorrência pedagógica para esse aluno, né? As ocorrências pedagógicas, a gente não vai entrar nesse item mais a fundo, né? Porque tem bastante configuração, né, bastante conteúdo sobre essa questão, mas é aquela área lá onde são informadas as ocorrências para o aluno, né, que podem ser né, situações tipo, não fez o tema, né, não veio de uniforme, aquelas questões que a gente quer fazer um registro, né, uma ocorrência do que aconteceu com aquele aluno ou alguma outra situação que aconteceu na escola e quer fazer esse registro para manter esse histórico e também para informar as famílias, né? Um atraso, qualquer situação assim, para estar tendo essa comunicação entre escola e família, né? O boletim, né? Que é uma das principais funções dentro do portal do aluno, que é poder verificar suas notas, né? A comparação de notas, que é um item ali que é também para pesquisa de um gráfico, né, de comparativo de notas do aluno em relação à turma, enfim, também tem essa possibilidade. A consulta de frequência, onde o pai também vai poder ver ali, por exemplo, as faltas e atrasos do aluno, né, que estiverem cadastradas lá no diário de classe. A situação curricular dele, tá? Que também é uma possibilidade de ver o histórico desse aluno, que é como é que ele está, por exemplo, tô lá no 8º ano do fundamental, né? Então, ele traz todo o histórico escolar dele até então. A questão dos contratos que ele tem gerados, então ele pode acessar ali e imprimir, consultar esses contratos. O processo de rematrícula em si, né, tanto para o curso regular quanto para cursos do turno integral, extra, né, o novo ensino médio, até eu coloquei ali esses itens para a gente depois simular essas matrículas para vocês visualizarem, né, então a gente tem o processo de rematrícula do curso regular, né, que né, vai ter ali no portal também essas fases, e essas fases são configuradas também por unidade, ali como é que, o que vai aparecer, vai ter uma parte
que é possível, por exemplo, incluir uma ficha complementar para o aluno preencher, né? Por exemplo, ficha de saúde, ou vai ter a fase financeira, não vai ter emissão do contrato. Então, todas essas, o que vai aparecer nesse processo, dessas fases da matrícula, também são geralmente ali definidos um padrão ali de como é que isso vai acontecer. A matrícula no turno integral, que a gente já falou do turno integral, né, que é aquele curso em que o aluno fica na escola, né, em turno integral, ou seja, no turno que ele tenha o curso regular e mais o turno inverso, né? As atividades extra também, né, que são aquelas atividades que a escola oferece, como futsal, né, balé, enfim, atividades que a escola pode oferecer no turno extraclasse. E matrícula do novo ensino médio também, com a questão dos itinerários, né? E também ele consegue ali fazer a emissão do comprovante da sua matrícula, tá? A gente vai ver se item opções de rematrícula, que é as opções que tem disponíveis para o aluno se matricular. A turma, que daí em si é o quê? É a turma que ele está atualmente, né? E aí ele vai mostrar ali, ele pode ter acesso à programação de aula, ao plano de ensino, né? Ao que está relacionado com aquela turma que foi configurado pelo professor, né? A agenda com os horários, compromissos, né? Também. Central de downloads, onde ele vai baixar, ele pode fazer download de arquivos que o professor disponibilizou, né? Documentos pendentes, caso ele tenha, por exemplo, ele tem lá no cadastro do aluno a obrigatoriedade de entregar o histórico, e ele ainda não entregou, isso vai ficar aparecendo no portal, né, para visualização, para ele dizer para o pai, ó, falta entregar esses documentos, né, estão como pendentes. E a quitação anual de débito também, tá, que vai mostrar ali tudo que foi pago naquele período, tá? Então, basicamente, são esses itens, tá? Vamos olhar isso, então, como é que funciona. Então, vou entrar em um aluno aqui, vou entrar pelo login do pai, tá? Depois a gente olha do aluno. Então, deixa eu ver aqui quem é o responsável dele. E vou pegar aqui o login desse pai. Então, já olhando aqui os itens que estão lá configurados, como eu falei para vocês, para um aparece, não aparece, né? Depende do perfil da pessoa que acessa, tá? Aqui eu estou acessando, né? Olhando para o responsável financeiro dessa aluna. Então, o que está liberado para o responsável financeiro ter acesso? Tá? É isso que vai aparecer aqui. Se eu entrar com o login da mãe, por exemplo, talvez eu não vou ter todas essas opções, né? É conforme o que está configurado lá nos perfis de acesso de cada papel, tá? Para aquela unidade. Então, essa aqui é a página inicial, né? Quando o pai entra, né? E aí ele vai ter aqui os filhos, tá? Então, aqui ele só tem uma filha, só a Alice, mas poderia ter outro filho, ele ia aparecer aqui embaixo, um outro item aqui com o nome do filho, e aí aqui a gente expande com as opções relacionadas àquele aluno, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui são os dados cadastrais, né, do pai, no caso do responsável que está acessando, né? A gente vai ter aqui o item de consulta financeira, por exemplo, né, que vai me permitir consultar, inclusive aqui de períodos anteriores, né, as parcelas desse aluno, tá? Então, se ele tem, né, no caso aqui, vamos botar pagas, tem o filtro de pendentes e de pagas, né? Então, do período anterior, o que ele tem pago vai aparecer aqui, tá? Então, com a possibilidade aqui também de emitir esse comprovante de pagamento, né? Então, aqui vai mostrar todas as parcelas do aluno e tal, e o que foi pago. E o que ele tem ainda, também, no caso, ainda pendente, né? Que precise, fazer ainda pagamentos, tá? Os títulos aqui também ele vai me mostrar daí o que que tem já lá, e aí, claro, né, com a questão do registro, né, desse título, para poder emitir isso, né, e poder fazer, aqui eu não consigo ainda, porque ainda não foi feito o registro, né, foi só lançado esse título, mas não foi registrado no banco, então
como a gente está numa base de treinamento, né, a gente não tem aqui o registro online que já vai registrando esses títulos, né, lá no banco, para fazer essa emissão e pagamento desses boletos, tá? O comprovante de imposto de renda, e aí eu posso tirar aqui de períodos anteriores, né? Que é o comprovante, então, a declaração do que ele pagou, né, naquele período, né, daquele ano, né? As notas fiscais também, esse pai tem acesso aqui das parcelas, né, das notas fiscais, o que foi gerado para ele pode baixar aqui essas notas, visualizar, enfim, as notas fiscais do aluno, tá? Das parcelas, né, do aluno. A central de avisos, aqui não tem nenhum aviso enviado, tá? Mas no caso o coordenador faz um aviso lá, alguma informação, né, e quer enviar para o aluno, então aqui ele vai consultar, vai estar sinalizado que está zero, né, então aqui teria uma numeração dizendo né, tem um aviso, né, tem dois avisos, então ele vai mostrando aqui os avisos, quantidade de avisos que tem e que a família precisa acessar para ler, né. A quitação anual também, então eu também tenho a possibilidade aqui de ver esse termo de quitação de débitos, né? Que também me mostra, então, tudo que foi quitado naquele período, né? Daquele período que eu estou selecionando, né? Então, é possível fazer essa consulta aqui. E aí a gente vai para os dados do aluno em si, tá? Então, os dados cadastrais dele, né? Que a família pode ali, aqui não tem a alteração, mas a gente pode consultar, né? E daí, eventualmente, precisar alterar alguma coisa, entrar em contato ali com a escola, né? Para fazer esses ajustes. Matrículas realizadas, então, quais são as matrículas que esse aluno tem, né? Já teve na escola, por exemplo, olha, tem um aluno que está aqui desde 2015, né? Então, como é que era a matrícula, né? Desde que ano, né? Ele está desde o primeiro ano, né? Todas as matrículas que foram realizadas nessa unidade, né? A área pedagógica, ó, aqui ele vai me dizer, porque ele vai me mostrar aqui as ocorrências cadastradas nos últimos 7 dias, não tem nada cadastrado aqui, né? Então, eu não consigo, não tenho nenhuma ocorrência. Se esse aluno tiver alguma ocorrência, ela vai aparecer aqui para a família consultar também, tá? Esses dois itens eu vou mostrar aqui nesse ambiente aqui, porque aqui a gente, como a gente está no ambiente de teste, a gente não tem informações. Então, eu já deixei aberto aqui desse mesmo aluno, só que no ambiente oficial, para a gente olhar. Então, o boletim, tá? O boletim vai aparecer, então, para a família aqui com as notas que o aluno tem, né? Lembram que a gente falou ontem sobre a divulgação de notas parciais, né? Quando o professor divulga as parciais lá no portal dele, aqui do ladinho da nota vai ter uma lupinha, onde o aluno vai clicar, né? Nesse caso aqui não está aparecendo, até já finalizou o período, né? Eu estou olhando 2022, então já não tem mais acesso aqui. Mas quando o professor vai lá no divulgar notas parciais e divulga lá que ele vai poder ter acesso aqui a essas notas, aparece uma lupinha aqui do lado da nota, né? E aí ele vai clicar e vai visualizar essas parciais. Tá? Então, só vai aparecer aqui quando ele divulgou, senão vai aparecer somente a nota, tá? E a visualização dessas notas aqui está também atrelada àquela questão do controle de exibição de boletim, né, lá no college, tá? Então, a secretária, por exemplo, vai lá e vai liberar quando é que ele vai ter acesso a visualizar essas notas, porque ele pode só visualizar o boletim, né, e ainda não ter notas informadas, tá? Deixa eu voltar aqui, porque como já estava aberto há um tempinho, ele sai. Deixa eu entrar aqui de Então, o controle de exibição, né, é feito pela secretaria, né, e a secretaria, então, vai dizer quando é que esse aluno vai ter acesso a essas notas, tá? Poder visualizar essas notas. Daí, aqui fica bem claro, né, que a visualização das notas do módulo, né, quando eu vou acessar o boletim aqui do aluno, essa visualização das notas que ele tem no trimestre, né, é controlado lá pelo controle de exibição do college,
tá? A exibição das parciais, que eu falei para vocês, que aparece a lupinha ali, aí é feita pelo divulgar notas parciais lá no portal do professor. Então, essas notas aqui, a visualização de notas, faltas, resultado, todas essas informações aqui, elas são configuradas, a visualização delas, pelo controle de exibição do boletim lá no college, tá? Então, não está aparecendo as notas para o aluno. Bom, provavelmente, então, ainda não foi liberado lá pela secretaria para poder visualizar, tá? E, então, as parciais, daí sim, daí que aparece aquela lupinha, como eu comentei, daí sim, daí é o professor que divulga lá e aí o aluno visualiza ali que são as notas dos trabalhos e das provas que a gente falou ontem, né? Conforme o modelo de avaliação que está configurado para o professor. Então, aqui a gente já tem o boletim de 2023, obviamente não tem notas digitadas ainda, por isso que ele vai aparecer todo em branco, tá? E a comparação de notas também, tá? A gente não vai ter informações, porque a comparação de notas, ele só aparece do ano corrente, tá? Então, como eu ainda não tenho notas em 2023, mas ele é, só para informação de vocês, ele é um gráfico, tá? Que vai mostrar aqui como é que está o aluno em cada disciplina, né? Em relação à turma também, então mostra o aluno em verde aqui, em azulzinho a turma, em relação às médias, né? Naquele trimestre, tá? Não tem informações de notas ainda, né? Por isso que a gente não consegue visualizar, e eu não consigo visualizar de períodos anteriores, porque ele só mostra do ano corrente, tá? Então, aqui vou ter essas informações, tá? E os contratos também, tá? Aqui eu vou, nesse item aqui de contratos, rematrícula, ele vai me mostrar todos os contratos que tem disponíveis aqui, que a família pode reemitir, né? Pode ter acesso. Então, vai ficar gravado aqui para eles a reemissão, a possibilidade de reemissão desses contratos, eles ficam gravados nesse item aqui, tá? Então, esses itens a gente verifica aqui também no aluno, né? O que mais? A consulta de frequência, tá? É possível aqui o pai consultar, aqui eu estou olhando 2023, ainda não tenho nada registrado, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o módulo anterior. Vamos ver aqui. Um ano anterior, né? Onde eu vou ter informações para mostrar. Então, eu estou consultando aqui quando esse aluno estava no 8º ano, né? No primeiro trimestre. O que ele vai me trazer aqui? Então, a família também tem esse acesso aqui, ó, para ver as faltas do aluno, né? Então, eu consigo verificar aqui, ó, por exemplo, né? No dia 17 de março, teve uma falta em matemática, né? Aqui em abril, teve todas essas faltas. Aí, o total de faltas em cada disciplina, né? Então, e totais aqui, né? Os totais ao todo, quantas faltas o aluno tem. Então, é uma forma de consultar, né, as faltas, né, os atrasos desse aluno, tá? Lembrando, de novo, que esses itens que estão aqui, a gente está mostrando os itens, assim, mais utilizados, tá? Talvez na unidade de vocês, né, ou no processo de vocês lá, na definição de como isso vai aparecer, não tenha esse item. Por quê? Porque a instituição não usa isso, tá? Eu estou só mostrando para vocês saberem que existe essa possibilidade, mas talvez na instituição de vocês não seja esse o que acontece, né? O que de fato está disponível para a família. Talvez não haja esse interesse, ou não seja regra né, da instituição ou da rede, enfim, utilizar esse recurso. Mas a gente tem a possibilidade de disponibilizar isso, tá? Então, talvez vocês acessando, mas não está aparecendo. É porque nas configurações lá do portal não está disponível para a família ter esse acesso, tá? A mesma coisa com a situação curricular, tá? A situação curricular, ele vai me mostrar o quê? É o histórico do aluno, tá? Assim como a gente consulta lá no college, como é que foram as notas finais dele, as médias finais, né? As escolas que ele estudou, ó, o resultado. Então, é o histórico escolar do aluno, isso é a situação curricular, tá? Para a família ter acesso a todo o histórico dele por curso, né? Cada curso, como é que está o histórico desse aluno. Esse aqui não está gerando ainda, porque
ele está turma aberta, ele não tem nada ainda, né? Ele está só matriculado, então ele não vai emitir nada. Contratos a gente já viu, tá? Depois a gente vai olhar os processos de rematrícula, tá? Então vamos olhar aqui o que ele acessa na turma, por exemplo. Quando o aluno acessa a turma, tá? Ele tem a possibilidade de ver aqui, ó, aquela questão que a gente falou ontem, que o professor cadastra lá, né, no seu plano de ensino, o que ele vai trabalhar, né, em todos os trimestres. Então, ele vincula, ele vai lá no associar habilidades e competências, né, e vai vincular os conteúdos, habilidades, competências que vão ser trabalhados durante os trimestres, né? Isso vai para o plano de ensino e também fica disponível para a programação de aula. Então, lá no item de programação de aula, quando ele marca o que vai ser trabalhado naquele dia, aparece aqui para o aluno. Se ele marcar o parâmetro, tem um parâmetro lá, publicar para o estudante, né? Se ele marcar aquele parâmetro lá na configuração do planejamento de aula, né? Ele marcar que vai publicar, então o aluno já vai ter acesso aqui ao que vai ser trabalhado naquela data, ou que foi trabalhado naquela data. Tá? Então, a família também, né, pode acessar e ver, ó, o que estão trabalhando lá dentro do conteúdo de língua inglesa, por exemplo, né? Então, ele vai mostrar aqui o que o professor definiu nessa data, que eu estou olhando uma data bem, né, distante, mas só para exemplo, né? No dia 30 de maio, o que ela trabalhou? Esses conteúdos, essas habilidades aqui a professora detalhou, né, o que foi feito na aula. Então, a família tem o acesso a ver o que está sendo também desenvolvido, né? E o aluno também pode ir acompanhando aqui as atividades, né, que estão sendo desenvolvidas, tá? Aqui eu tenho a possibilidade também de ver o plano de ensino, né, da disciplina, né? Então, depois que o professor vinculou, ops, temos um erro aqui. Depois que o professor vinculou esse plano de ensino, tá, para o aluno, lá no portal do professor, para o aluno vai aparecer aqui também disponível, tá? Aqui eu estou olhando 2023, ainda não tem disponível. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente consegue abrir de um ano anterior. Aqui de arte. Que alguns não têm, né? Ontem eu abri isso aqui, estava funcionando. Ó, para algumas turmas não tá, por algum probleminha ali, tá? Mas aqui está aparecendo, por exemplo, ó, de arte, né? O plano de ensino. Para aquela disciplina que eu peguei por algum motivo, não, acho que não estava vinculado, enfim, né? Não tinha plano disponível. Então, aqui para a arte tá ok, ó, tá aqui tudo que o professor configurou, e aí o aluno, né, a família tem acesso aqui também a verificar o que está planejado para aquela disciplina, né, para todos os trimestres, tá? Então, tem a possibilidade de selecionar aqui por disciplina e verificar esses conteúdos do que está planejado nas próximas aulas, se o professor habilitar para ver, né, as próximas aulas e o que já foi também desenvolvido, tá? Então, aqui ele vê a turma, tá? Agenda, tá? O que eu vou ver na agenda? Na agenda do aluno, eu vou ver a montagem de horários, tá? Lembra o que a gente falou? A gente já falou sobre a montagem de horários, né? Que é feita lá no college, onde a gente acessa cada turma e faz a montagem de horários né, de cada dia. Quais são as disciplinas que vão acontecer, né, em cada dia da semana. Então, essa montagem de horários, ela vai aparecer aqui para o pai, para a família ali, para o próprio aluno, saber o que ele tem de disciplinas em cada dia. Né? Então, ele sabe que segunda-feira ele precisa levar um material de geografia, de inglês, português e matemática, né? Então, essa distribuição ali dos horários, né, aparece aqui para o aluno. E também, se tiver algum compromisso, tá? Por exemplo, o professor pode lançar lá um evento ou alguma atividade, por exemplo, ele vai marcar lá na agenda dele que tem prova, tá? Né? Numa data lá específica. Então, esse evento, esse compromisso vai aparecer para o aluno aqui, né?
Então, o aluno também consegue ir acompanhando, e a família, né, os dias que vai ter alguma atividade avaliativa, né, alguma coisa diferente na escola. Então, aqui vai aparecendo os compromissos que o aluno tem, tá? Então, o professor cadastra no portal dele, lá na sua agenda, os compromissos, e o aluno, né, automaticamente vai visualizar aqui esses compromissos que foram cadastrados lá. Então, ele tem acesso aqui a ver outros compromissos além dos horários. Então, a gente tem duas abinhas aqui, né? Os horários e os compromissos, tá? Central de downloads, tá? Aqui vai ter disponível os arquivos que o professor enviou para a turma deste aluno, tá? Então, tudo que os professores todos enviarem de arquivos, né? O material de todos os professores, vai ficar disponível aqui, né, para o aluno ter acesso. E aqui, então, ele vai poder fazer o download, né, baixar esse arquivo para estudos. Então, se o professor quer mandar um texto, né, uma apresentação ali, né, de PowerPoint, ou quer mandar uma imagem, então ele vai colocar aqui, né, esse material, e aí o aluno vai poder baixar esse arquivo, olhar e usar como material de estudos, tá? Então, é uma forma de também compartilhar material, né, sem precisar também estar imprimindo material, muitas vezes, né? Então, ter essa possibilidade de mandar por aqui, tá? E a questão dos documentos pendentes também, eu deixei aqui esse item só para a gente olhar, ele fica em vermelho para destacar para a família, né? Por quê? Porque lá na matrícula dessa aluna, olha aqui a questão dos documentos, tá? Ela vai ter aqui situação de documentos, ó. O que está previsto que ela deveria entregar? Ela deveria entregar esses documentos aqui, identidade, né, dela, no caso, do responsável financeiro, comprovante de residência, carteira de vacinação. Ah, mas o que foi entregue? Quando a gente tem essa obrigatoriedade de entrega de documentos, né, na secretaria, a secretária vai lá e vai marcando que aquilo foi entregue ou não, né? Então, aqui a gente está trabalhando com a hipótese, né, desse aluno não ter entregue esses dois documentos que são obrigatórios, tá? São exigidos para essa série aqui, né, para a matrícula dessa aluna, que ela entregue esses documentos. Então, lá no portal vai ficar aparecendo que esses documentos estão faltando, tá? Que é a carteira e a cópia de comprovante de residência, tá? Então, esses documentos aqui vão ficar mostrando ali que, olha, né, para a família saber que ela tem que ir lá na escola, tem que dar um jeito de enviar, enfim, porque esses documentos ali ainda estão pendentes para o aluno, tá? Então, esses itens que estão aqui, eu estou mostrando para vocês, os itens que a gente considera, assim, padrão ali, né, que a gente tem disponível, tá? Mas, de novo, talvez na unidade de vocês não utilizem todos esses recursos, não tem problema, né? Conforme isso é definido, organizado, e, enfim, para as unidades utilizarem, tá? Mas a gente tem essas possibilidades aqui. Aqui eu estou entrando com o perfil do pai, de novo, né? Para o pai somente que vai aparecer aqui opções de rematrícula, né? Ó, processo de rematrícula. Aqui é o processo de matrícula das atividades extra, né, e turno integral, comprovante e as opções de rematrícula, tá? Esses itens aqui, eles ficam disponíveis, tá, para a família, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, quais são as opções, no caso do novo ensino médio, o que ela tem disponível de opções, por exemplo, de itinerários ali, né, que ela pode se matricular. Aqui, comprovante, no caso do que ela já fez de matrícula, né? Que mais? Aí, aqui, os processos em si de matrícula, né? Então, essa aluna, ó, por exemplo, não vai conseguir fazer porque ela está com documentos pendentes, né? Então, que dependem disso para fazer matrícula. Então, se esse documento é necessário para matrícula, ele não vai possibilitar fazer o processo, né? Então, aqui, para a família, vai ficar disponível, né? As questões, principalmente do financeiro, as questões de processo de rematrícula, que não vai estar disponível para o aluno. Vou entrar aqui agora com o login da aluna, só para vocês perceberem como diminui bastante, né? Os itens que vão aparecer para ela, tá?
que não são os mesmos que vai aparecer para o responsável financeiro. Tá? Então, olha, para o aluno já tem itens a menos aqui, tá? E aí, aquela questão que eu falei, aí tudo lá nas configurações de perfis de acesso. O que vai aparecer para o aluno, o que vai aparecer para a família, tá? Para os pais, para os responsáveis, enfim, para os outros papéis, né? Então, lá nessa configuração, que geralmente então é feita ali pela mantenedora, né, que vai ter acesso nas unidades, geralmente não vai acessar essa questão de configurações, né, vocês vão entrar em contato ali com o pessoal da mantenedora ali da TI e vão pedir essas, né, e verificar essas situações. Ah, né, não está aparecendo isso, ou está aparecendo e não deveria, enfim, essas visualizações aí, né, essa configuração de perfis de acesso, a mantenedora é que faz, né, para as unidades. Então, esses itens talvez não estejam todos disponíveis ou, né, isso aí daí tem que ser avaliado. Bom, enfim, então aqui para o aluno, vocês viram que já diminuiu bastante os itens, tá? Eu estou fazendo aqui, eu estou numa base de testes, tá? Talvez não, né, no oficial não vai aparecer todos esses itens, ou vai aparecer algumas outras coisas, mas geralmente esses são as questões padrão, assim, né? Vai aparecer os dados cadastrais do aluno, aqui até nem precisaria, né, comprovante de R quitação, porque seria mais essa questão de financeiro, que seria para o responsável financeiro, nem precisaria, né? Mas está disponível para o aluno. E aí o aluno vai ter acesso aqui às matrículas realizadas dele. Aqui a gente está com uma base de teste, a gente está com os problemas ali de apontamento do web service, então algumas coisinhas não estão aparecendo, mas isso no ambiente oficial está tudo ok, tá? Então, eu vou ter aqui nesse aluno a opção de ver todos aqueles itens lá, ó, que a gente estava vendo lá, né? Da área pedagógica, né? O boletim, a comparação de notas, né? Consulta de frequência, situação. Isso aqui também poderia estar, né? Daqui a pouco ali para o responsável, contrato, turma, agenda, né? Central de downloads e documentos pendentes. Então, esses itens aqui é o que está lá nas permissões de acesso para este aluno, para o papel de aluno, tá? Então, são questões que diferentes, né? Então, o pai tem mais visibilidade, porque ele vai ver mais questões que o próprio aluno, inclusive o processo de rematrícula, né? Que vocês estão vendo que aqui não está aparecendo, para o aluno não aparece. Por quê? Porque não é o aluno que vai fazer a sua matrícula, né? É o pai, é o responsável financeiro, geralmente, né? Que vai acessar para fazer a rematrícula ou a matrícula desses alunos, né? Ele não vai ter o aluno esse acesso, né? A não ser, claro, que a gente estivesse falando aqui de alunos que fossem responsáveis financeiros, né, ou pela sua matrícula. Mas como a gente está falando, né, no conceito de educação básica, né, de ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, né, são alunos menores de idade, então a família que vai fazer esse processo de rematrícula, tá? Então, só para a gente visualizar aqui que dentro do portal do aluno, a gente tem alguns itens que ficam disponíveis para o aluno e outros para a família em específico, tá? Porque são processos que dizem mais respeito daí aos responsáveis, tá? Então, vou entrar aqui de novo com o perfil do responsável, tá? Deixa eu entrar aqui na base do espelho. E aí, alguém me derrubou, né? Quem me derrubou do espelho, eu derrubei de volta, não sei quem é que está usando. Mas, assim, deixa eu voltar lá para a unidade que eu estava. Tem que trocar a Micael. empresa. Eu tenho Tem... que mudar a empresa. Ô, Micael, não é tu, né? Tu tá aí? Fui eu. Foi tu? Fui eu. Mas aí tu tá, né, me Não, não. sacaneando, A né? Josi, às vezes tinha aberto um chamado ali, daí foi rapidinho pra resolver. Mas tá aí. Tá, Qualquer beleza. coisa tá Tá, aqui. vou usar aqui um pouquinho e já libero para ti, Não, tá? tudo teu.
ter essas questões, né? Às vezes a gente está usando aí ao mesmo tempo, tem que ter essa parceria aí de um usa, depois o outro utiliza. Aqui a gente está olhando o ambiente espelho, tá? Por quê? Porque a gente, e é isso que o Mikael está falando ali, é importante, né? Quando a gente recebe os chamados de vocês, a gente faz essas simulações, esses testes, esses ajustes, geralmente, né? A gente não faz isso em produção, né? A gente faz isso nesse ambiente aqui, que é um ambiente que todos os dias é atualizado, né? E que traz, então, as situações do dia anterior. Então, hoje, quando eu acesso o espelho, eu tenho o espelho da situação de ontem no sistema. E aqui eu consigo, então, fazer testes, né? Não vai impactar em produção, né? A gente pode fazer testes, mexer, enfim, mudar configurações para testar e fazer as correções, tá? A mesma coisa o nosso desenvolvimento, né? Os nossos desenvolvedores, né? Lá o pessoal da programação, lá da manutenção, vai pegar essa base aqui, esse ambiente que tem, que é possível fazer testes e trabalhar as situações aqui. Por isso que a gente precisa ter o cenário, né? No espelho, que a gente sempre fala, no espelho não tem o cenário, né? Tem que ter a situação aqui para a gente poder dar o andamento e poder resolver a situação e depois encaminhar para o pessoal da TI ali da mantenedora fazer a aplicação na produção. Então, aqui o espelho tem um cenário, né, de situações, né, que estão, né, similar à produção. Então, vou pegar aqui um aluno. Deixa eu ver o aluno que eu tinha colocado aqui para a gente usar de exemplo, para a gente testar a rematrícula ali da questão do extra, tá? Era uma aluna do primeiro ano. Essa aqui. Então, deixa eu entrar aqui com aqui o responsável dela. Observem que aqui ela só tem, essa aluna que eu peguei aqui de exemplo para a gente testar, ela só tem a matrícula no ensino fundamental no primeiro ano, tá? E agora eu vou fazer para ela, então, uma matrícula no extra classe, tá? Então, deixa eu pegar aqui os dados do responsável dela, é o responsável financeiro, né? E vou entrar lá no portal. Eu já estava aberto, mas vamos entrar de novo. Sim, errado. Se não botar a senha certa, não entra, né? Então, tá. Então, aqui eu estou entrando no perfil do pai, tá? Que é o responsável financeiro, tá? E aí eu vou iniciar aqui o processo de rematrícula, tá? Aqui no processo de rematrícula, seria para a matrícula dela no primeiro ano, né? Como já está feito ali, já está, né? Teoricamente já tudo concluído, gerado tudo, contrato, parcela, tudo ok. Então, a gente não vai fazer esse processo, vamos fazer nesse aqui dos cursos extras, que é um pouquinho diferenciado a matrícula, né? Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, na atividade extracurricular, para matricular essa aluna, tá? Então, aqui, e aí, assim, ó, uma questão importante, quando é que vai aparecer aqui disponível essa opção para fazer a matrícula, tá? Conforme tiver aqui na geração de escala, tá? Então, aqui na geração de escala, conforme a gente já olhou aquele dia, né, quando a gente falou dos cursos extras, eu vou ter aqui, ó, eu tenho um processo que está em andamento aqui, que vai até o dia 30, né, e que me permite fazer matrículas em todos esses cursos aqui, né? Depois do dia 30, se o pai entrar lá, né, em maio ali, já não vai conseguir fazer mais, né? Então, aqui eu tenho o processo disponível, é aqui que eu digo quando é que vai estar liberado lá no portal para fazer esses processos de matrícula, tá? Então, ok, vamos voltar lá. Selecionei as atividades complementares ali, né? Me mostra tudo que está disponível para essa aluna, considerando o quê? A turma aberta, com vagas, né? Considerando que lá no cadastro da turma do Extra, que a gente falou na semana passada,
está vinculado o primeiro ano, que é a série regular dela, para essas turmas poderem, nessas turmas, para ela poder matricular, né? Então, toda essa parametrização, né, é feita considerando essa configuração. As turmas que vão aparecer lá, então vão considerar esses itens, tá? Deixa eu pegar do curso aqui. Essa turma aqui não está aparecendo para ela. Por quê? Tá? Porque eu tenho aqui, ó, essa turma, por exemplo, que eu queria matricular ela, não está aparecendo lá. Por quê? Porque aqui, ó, não está marcado para disponibilizar na web, tá? Então, quando eu não tenho esse parâmetro marcado, a turma não aparece lá, tá? Vamos marcar agora aqui. Ela tem que estar com isso aqui marcado, tem que estar com esse parâmetro aqui também, ó, que permite matrícula sem professor ou horário informado, porque essa turma não tem horário. Aqui, ó, tem que estar disponível, né, para a turma regular daquela aluna, que ela está no primeiro ano, né? Então, essa turma vai ter que aparecer aqui, né? Então, eu vou voltar aqui e vamos iniciar o processo de novo. Ó, agora ela apareceu, tá? Por quê? Porque ela não estava disponível para a web, então tem que ter aquele parâmetro marcado. Então, vou matricular a aluna nesse... Selecionei a turma, né? Aqui eu vou dar, vou confirmar aqui, né? Ó, vai ser, vou ter uma taxa de inscrição, uma mensalidade, né? Então, confere aqui e finaliza. Concordo? Ok, tá? Então, nesse processo aqui, ele vai concluir, vai gerar, aí ele vai fazer, ele demora um pouquinho, tá? Porque ele, nesse momento, vai fazer o quê? Vai vincular as disciplinas, né? As turmas que eu selecionei para o aluno, vai incluir um evento para ele lá na inclusão de eventos do aluno, conforme está configurado na turma, né? Para que toda vez que forem gerar parcela, né? Que for feita a geração de parcelas, ele olhar para esse evento e fazer uma parcela para o aluno com a mensalidade, né? Do curso extra. E também já vai gerar a primeira parcela, tá? Conforme está configurado também lá na turma. Então, se está lá que é para gerar uma parcela na contratação, ele já vai agora fazer esse processo aí, né? Então, por isso que ele demora um pouquinho, tá? Porque ele faz todas esses itens aí, né? Gera parcela, né? Gera contrato, inclui evento, e já inclui a matrícula, as disciplinas, né? Então, ele demora um pouquinho para fazer esse processo todo lá no banco, fazer todos esses ajustes, tá? Então, basicamente, esse é o processo de matrícula no Extra Classe, tá? Também aqui, né, a gente tem fases, pode ter alguma coisa, alguma outra fase que não, né, que não está configurada nesse exemplo que eu estou falando aqui. Então, mas na minha unidade é um pouquinho diferente, tem mais esse item, tem mais aquele, mas a gente está usando aqui um modelo, né, um exemplo, mas pode ter outras fases aí dentro do processo de vocês, tá? Então, aqui eu tenho como emitir o comprovante, o contrato, e também voltar lá para frente, né, para fazer ajustes. Por exemplo, eu quero matricular em mais uma disciplina, né? Então, eu vou editar aqui essa matrícula e vou fazer, ajustar essa matrícula, né, e criar, ou cancelar, né, não quero mais fazer, não vai mais ter extra, né, para o aluno, então posso cancelar aqui também, tá? Então, esse basicamente é o processo. Quando eu for agora na matrícula dessa aluna, aqui na matrícula dela de novo, ela vai ter agora, ó, automaticamente, né, criou essa linha aqui de turma principal, matrícula principal no curso de extra, né? Então, automaticamente ela vai estar matriculada aqui, e aqui nas atividades complementares vai estar a disciplina que eu selecionei lá, tá? Então, esse é o processo básico para geração ou o processo de rematrícula, desculpa, para o curso extra, tá? Então, basicamente é isso aí. Ele vai lá, vai fazendo as seleções, avançando o processo, e aí aquilo que eu falei para vocês, né? Quando concluiu lá, o que o sistema fez? Fez essa linha de matrícula aqui, fez essa matrícula aqui na disciplina de futsal, né? Que ele matriculou no curso e matriculou
porque eu preciso ter uma matrícula principal, né, vinculada, e matriculou na atividade. Também veio aqui e gerou uma parcela já, tá? Primeira parcela já foi gerada aqui para o pai fazer o pagamento, então, da matrícula do curso extra, tá? E lá no cadastro de todos esses processos ele faz ali no final, tá? Aqui no eventos do aluno, ó, ele também incluiu um evento ali de atividade do futsal, porque quando for feita a geração de parcelas, isso aqui está mais ligado ao financeiro, né? Mas só para vocês saberem, então, quando for feito esse processo de geração de parcelas, ele vai olhar para cá e vai incluir uma parcela com esse valor, né? Porque esse aluno, então, do período de parcela de março até dezembro, ele está, teoricamente, matriculado, né, no curso extra. E aí ele vai gerar essa parcela. Caso esse aluno desista, né, enfim, ou né, a família não vai mais, ele não quer mais participar, não, vai cancelar essa matrícula, esse aluno é excluído lá da matrícula, né? Então, ele vai ter a exclusão dessa matrícula, e aí automaticamente vai excluir esse evento aqui. Por quê? Para evitar que sejam geradas parcelas, né? Quando exclui a matrícula, quando cancela a matrícula, ele exclui isso aqui. Por quê? Porque senão, né, o sistema automaticamente vai fazer isso. Porque senão vai ficar gerando depois parcela, né? E ele nem está mais frequentando, então não poderia, né? Então ele já vai fazer essa exclusão de tudo que tem ali, né, do sistema para esse aluno, caso ele faça aquele cancelamento lá, tá? A mesma coisa é para o curso do turno integral, tá? Que é esse aqui, que é aquele dos pacotes. Lembra que a gente falou dos pacotes, que tem os pacotinhos, que eu digo, vai ficar um dia é esse valor, vai ficar 2 dias é esse valor, a semana toda é outro valor. Então, tem essa possibilidade também. Então, aqui na matrícula do turno integral, o pai vai selecionar os dias que ele quer que o aluno fique na escola, tá? Então, por exemplo, eu quero que meu filho possa ficar segunda e quarta na escola no turno contrário, né, ao curso regular que ele está fazendo, né? Então, eu vou avançar aqui, ele vai me dar as opções. Eu selecionei segunda e quarta, ele vai me dar as opções de turmas que eu tenho criadas, que são para aquele nível, tá? De novo, daí ele vai olhar para esse parâmetro aqui. Deixa eu mostrar para vocês aonde que ele vai olhar. Complementar dia. Então, ele vai olhar aqui para esse parâmetro aqui. Ó. Como essa turma está disponível para o primeiro ano e eu estou olhando, né, fazendo a matrícula de um aluno de primeiro ano, ele vai aparecer essa turma lá, né? Claro, se essa turma for em turno contrário, essa aluna estuda de tarde, então, se a turma for de manhã, né, ele vai aparecer para o aluno, né, que é essa turma aqui, então, é no turno da manhã, então ela vai aparecer, e está aqui, né, disponível, então, são vários itenzinhos que a gente precisa olhar, por exemplo, a turma não está aparecendo para o aluno se matricular, então, tem que conferir o turno, né, se ele está o turno contrário da turma regular dele. Claro, se tiver marcado esse parâmetro exibir no mesmo turno, daí ela tem que aparecer independente do turno do aluno, tá? Então, se eu tenho isso aqui marcado, essa turma vai aparecer para os alunos da manhã também. Se eu não tenho, ela só vai aparecer para os alunos que estudam de tarde, né? Então, tem que estar marcado que está disponível para matrícula na web, tem que estar marcado aqui que permite a matrícula sem ter horário, né? Porque essa turma não vai ter horário, o horário dela vai estar definido aqui, né? E também tem que estar vinculado aqui, o ciclo que o aluno está cursando tem que estar vinculado aqui, tá? Outra coisa, sobre a questão do horário aqui, tá? Aquele dia que eu mostrei, eu até acabei esquecendo de mostrar que tem essa possibilidade aqui, ó. Se eu desmarcar esse item aqui de uso horário único, aqui eu estou dizendo que sempre vai ser, se eu, por exemplo, for segunda e terça, sempre das 7 ao meio-dia, né?
Mas eu posso ter essa opção aqui, ó, de dizer que segunda vai ser num horário, terça em outro, quarta em outro. Essa turma pode ter horários diferentes, tá? Aqui eu estou usando, no caso, um horário único, que é sempre no mesmo horário que ela vai acontecer. Eu poderia ter aqui turmas também que acontecem segunda e quarta, a mesma turma, daí ela teria que aparecer aqui também, tá? Aqui nessa estrutura que está configurada aqui, eu tenho uma turma segunda, uma turma quarta, são turmas diferentes, mas que podem ter os mesmos alunos. Mas eu posso ter a mesma turma, que acontece segunda e acontece quarta. E aí eu vou ter sempre os mesmos alunos segunda, mesmos alunos quarta, né? Aqui eu posso ter alguns alunos na segunda, alguns alunos na quarta que não vão ser os mesmos, né? Porque eu posso me matricular só na segunda, posso me matricular só na quarta, ou posso me matricular nos dois, né? Então, eu vou selecionar aqui as turmas que eu quero, né? Vou concordar aqui, né? Porque ele vai me mostrar, ó, quanto que é o pacote de 2 dias, né? Então, e o total anual. E aí eu vou finalizar o processo, que vai acontecer de novo. A mesma coisa que aconteceu com o extra lá das atividades extra, né? Quando eu matriculei no futsal. Ele vai gerar o evento, gerar a parcela, né? Vai fazer a matrícula daí naquela disciplina, né? Vai fazer todo esse processo aqui, né? E aí já vai me aparecer aqui as opções de impressão do comprovante, do contrato, e para retornar lá para reiniciar o processo. Então, basicamente, é assim que o aluno faz, só para o conhecimento de vocês, como é que é feito esse processo de matrícula. E daí, para nós lá na secretaria, né? Já vai aparecer automaticamente bonitinho lá o aluno matriculado, né? Ó, que já vai aparecer a terceira matrícula dela, que é no turno complementar que eu matriculei agora, tá? Então, não há necessidade aqui de fazer a matrícula no caso dos extras, né? E do turno integral, fazer a matrícula no college, tá? Automaticamente, quando a família fizer a matrícula lá no portal, vai gerar essa matrícula principal aqui. É diferente do curso regular, né? Onde eu tenho que primeiro ter uma matrícula aqui no sistema, né? Então, por exemplo, eu vou fazer naquele processo que a gente viu lá de início do ano letivo, né? Vou abrir período, vou fazer a replicação de turmas e vou fazer a rematrícula automática. Então, automaticamente, no final desse ano, esse aluno aqui vai passar para o segundo ano. Daí o pai vai lá no portal, vai dar um ok, vai confirmar, vai dar o aceite, ok, vai gerar contrato, né? E tá tudo certo com esse aluno, tá? Vai seguir a vida, né? Então, a cada período, né, a rematrícula do regular, a secretária tem que fazer a rematrícula automática, né? A primeira matrícula aqui, a rematrícula automática. Para os extras e turno integral, tem essa possibilidade, né, de fazer direto lá e já gerar essa matrícula aqui, tá? Então, do extra e turno integral é isso aí, tá? Eu ainda quero mostrar para vocês o processo de rematrícula do novo ensino médio, tá? Deixa eu entrar aqui, daí agora aqui eu vou usar aqui na base de treinamento, vou entrar num aluno aqui. Deixa eu ver o aluno que eu tinha pego de exemplo, acho que era esse aqui. Então, aqui é o seguinte, ó, por exemplo, desse aluno aqui, o Davi, eu vou matricular ele no novo ensino médio, tá? Ele já vai ter aqui a matrícula principal, né? Porque ele, né, já manifestou lá, né? A família já entrou em contato, eu quero matricular o aluno, né? Então, ou ele já era aluno, que nem nesse caso aqui, né? Foi feita a rematrícula automática dele, como não é a primeira matrícula, né? Ele foi feita a rematrícula automática para o próximo ciclo, tá? Então, ele tem a rematrícula, na verdade, ele tem uma inscrição, né, para o próximo ano. Ele ainda não confirmou nada, não fez, né, não pagou nada, então ele está só com essa matrícula feita no sistema a partir da rematrícula automática, tá? Então, agora, nesse momento, né, a secretaria já fez esse processo, a família vai acessar o portal para filtrar lá as disciplinas que ele vai fazer, tá? Então, eu vou entrar aqui no portal dele, deixa eu pegar aqui, peguei o login, vou editar aqui, vou pegar o login do pai.
que é o responsável financeiro, né? Vou entrar aqui com o login do pai. E aí, ó, nesse caso aqui tem aquele exemplo que eu falei para vocês antes, ó, ele tem 2 filhos, né? O responsável por 2 crianças, não necessariamente é o filho, né? Mas geralmente vai ser os filhos, as crianças, né? Os alunos que ele é responsável, tá? Então, eu vou vir aqui no caso do Davi e vou fazer o processo de rematrícula dele, tá? Aí eu vou iniciar, ó, ele vai iniciar o processo de rematrícula na primeira série do ensino médio, onde eu vou selecionar, no caso do novo ensino médio, ele vai ter o filtro de disciplinas, tá? Vai ter a fase de seleção de disciplinas, né? No caso dos demais ciclos, por exemplo, lá do fundamental, né, que é um curso por ciclo, o pai simplesmente vai conferir os dados, né? Vai gerar o financeiro ali, enfim, o contrato, dar o aceite, e aí confirmou a matrícula, confirmou, né, assim, a matrícula desse aluno, tá? Ou seja, né, ele dá o aceite de contrato aqui pelo portal, né? No caso do novo ensino médio, é um pouquinho diferente, porque daí no caso do novo ensino médio, a gente tem essa questão de filtrar os itinerários, tá? Então, a primeira fase aqui tá definida a atualização cadastral, né, que vai conferir os dados, né? Aqui se precisa colocar mais um contato, enfim, né? Algumas coisas está disponível para a família alterar, outras não, né? Então, aqui eu vou ter os itinerários para ele poder se matricular, tá? A gente tem 2 itinerários disponíveis aqui, tá? Que é o de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas e Linguagens, tá? Então, eu vou vir aqui e vou marcar, ó, notem que marquei uma disciplina aqui do percurso de Ciências da Natureza, ele vai marcar todos, ó, porque lembram que a gente falou, né, ontem em relação ao grupo, né? Então, se eu tenho um grupo de disciplinas, né, para dos itinerários, né, que ele pode ser uma área, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho o percurso de Ciências da Natureza e Matemática, que aí vai envolver todas essas disciplinas aqui, né? Estatística e probabilidade em contexto, física na atualidade, saúde individual coletiva, ciência da natureza e matemática, né? Então, todas essas disciplinas, né, elas vão compor um grupo, né, como se fosse uma coisa única. Então, no momento que, aonde reflete isso? Quando eu crio as turmas, porque daí se eu criar de uma, ele já cria de todas, porque elas têm que ficar unidas, né? Quando eu matriculo o aluno, então eu filtro uma, ele vai matricular automaticamente em todas, não tem como escolher somente uma dessas aqui, né? Eu só vou conseguir ter escolhas de disciplinas avulsas quando elas não pertencem a um grupo, né? E também quando eu for excluir uma matrícula. Eu não vou conseguir, por exemplo, tirar o aluno só dessa disciplina, física na atualidade, porque quando eu fizer lá o processo de exclusão, lá na matrícula dele, vai excluir todo mundo, tá? Então, o grupo, ele fica unido, né? Todos sempre juntos, né? Então, matriculei, matricula em todas, excluí, exclui de todas, tá? Esse é o processo que funciona aqui nos itinerários. E este grupo, então, vai valer por um itinerário que eu estou fazendo, tá? Estou fazendo um itinerário, um grupo, uma área ali que eu escolhi. E também está sendo ofertado aqui, né? As turmas do núcleo dos percursos de ciências humanas e linguagens, tá? Que é um outro grupo, tá? Isso aqui tudo está definido lá no currículo do curso de itinerários, né? Quais são as disciplinas que vão estar disponíveis, tá? Então, assim, como é que faz para essas disciplinas aparecerem aqui? Quando é que elas vão aparecer aqui? Quando elas estiverem abertas, a situação delas lá no college, né? Elas estão abertas, elas têm vagas, né? Para esses alunos, né? E essas turmas estão criadas para aquele período. Então, só vai aparecer aqui as turmas que estão abertas, criadas para o período, e também, tá? Que estejam
Deixa eu até abrir uma turma aqui, que acho que é importante, às vezes, não está aparecendo a turma para matricular o aluno. Deixa eu olhar aqui o cadastro de turmas. No itinerários, tá? Itinerários. Tá? Então, aqui eu tenho a lista de turmas que estão disponíveis. Ó, essas turmas aqui não estão aparecendo lá, porque elas estão fechadas, tá? Então, as turmas que aparecem lá, elas têm que estar abertas, né? Elas têm que ter aqui onde eu defino o número de vagas da turma, tá? É no cadastro da turma que eu vou dizer qual é o tamanho máximo, ou seja, quantas vagas essa turma vai ter, né? Ela tem que estar aberta, a situação dela, não pode estar fechada ainda, e aqui tem que ter esse parâmetro marcado, né? Se eu ainda não tenho horários, né? Eu não tenho horário, não tenho professor, não fiz nada ainda, né? Não fiz montagem de horários, então mas quero que esses alunos já possam se matricular. Então, esse parâmetro que permitir matrícula sem professor ou horário informado tem que estar marcado, tá? Para que essa turma apareça lá no portal e o aluno possa fazer a sua matrícula, tá? Então, lá na rematrícula dele vai aparecer as disciplinas que ele está filtrando, tá? Que ele está disponível para ele se matricular. Então, eu filtrei aqui e vou avançar, tá? Aqui ele vai escolher o plano de pagamento, né, para já gerar ali as parcelas, ou ele vai simular, né, as parcelas, já a questão do financeiro, né, já vai aparecer aqui a possibilidade de como é que, a simulação, na verdade, né, de como é que isso vai ser feita essa cobrança. E aí a gente vai para a próxima fase. Aqui vai passando as fases, né, ó, da matrícula que estão definidas. Então, a gente já passou a fase do curso, da atualização, da seleção de disciplinas, o financeiro. Aqui vem a confirmação, ó. Então, eu estou dizendo que esse aluno aqui, né, ele está matriculado, então, nessas disciplinas aqui, né, do itinerários, e eu tenho aqui essas parcelas e eu vou dizer que eu concordo. Se eu não marcar aqui, não avança, né? Então, tenho que dizer que eu concordei, é isso mesmo, eu vou avançar, tá? E aí vai vir aqui para a parte do contrato. Aqui ele vai já fazer carregar o contrato já, que já está pré-definido, né? Esse modelo de contrato aqui também é feito desenvolvido o modelo conforme a necessidade, né, de cada cliente. Então, ele vai ter aqui as informações, aquilo que apareceu ali no aceite, né, onde eu dei o concordo ali, na verdade, no aceite, né, é onde eu vou confirmar, né, as parcelas, as matrículas, enfim, e aqui eu vou dar o aceite, eu aceito os termos propostos nesse contrato, aceitei esse contrato, ok, né, avanço, né, ele vai vir para a fase de conclusão, tá? Então, basicamente, é esse o processo no caso dos itinerários, né? Eu vou entrar lá, vou fazer a seleção dessas disciplinas, né, dentro da matrícula ali, e vou poder, e daí concluir esse processo, tá? Então, basicamente, o processo de matrícula dos itinerários é esse, tá? Nem vou mostrar aqui o processo do curso regular, porque é bem similar, tá? Então, o que a gente entende aqui? Essas fases, né, são configuradas, eu posso ter, algumas são obrigatórias, outras não, né? Mas eu posso tirar algumas fases, se eu não quero que o meu processo, por exemplo, tenha todas essas fases aqui, né? Então, isso é configurado lá, né, com o pessoal lá da mantenedora, o que a gente vai fazer de ter de fases, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, aceite foi concluído, né? Lembrando que a confirmação só será efetivada quando pagou a primeira parcela, então, se eu não paguei ainda, não, aqui não está confirmada a matrícula do aluno, ele simplesmente está matriculado. Aqui eu tenho como emitir o contrato, né? E aqui eu posso voltar lá para o início para dar andamento à edição da matrícula, né? Agora aqui, o que aconteceu nesse momento, tá? Eu vou entrar aqui na matrícula do aluno.
tá? Então, o Davi já tinha essa matrícula principal, o que eu fiz nesse momento lá foi incluir essas disciplinas aqui, tá? E aí, eu tenho aqui a possibilidade de fazer, né, depois pelo college, né, também afastar, excluir essas disciplinas, fazer de novo, né? Eu tenho a possibilidade de matricular aqui, fazer todos esses processos aqui também. Então, o que foi feito lá no portal, foi feito esse processo aqui de incluir as matrículas, né? Aqui na tesouraria, vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, já gerou o plano de pagamento que eu selecionei lá, já me gerou as parcelas aqui, ó, para todo o período, né? Então, já tenho parcela gerada para a família, né? Só depois vai ir acontecendo esses registros dessas parcelas, né? E o pai vai, então, emitindo esses boletos para fazer o pagamento, tá? Então, aqui eu tenho a possibilidade de criar só uma parcela, né, o processo agora me parece que é esse, né, gerar já do ano todo, né, para os alunos, então já está tudo ok aqui com o financeiro dele. E também eu já vou ter aqui o contrato, ó, aquele que gerou lá no portal, eu consigo visualizar aqui na secretaria, ó, aquele contratinho que a gente gerou lá, ó, que o pai deu aceite, né, tá aqui, tá? Contrato que está configurado lá para esse tipo de curso, tá? Cada curso pode ter, né, ou vai ter um template que a gente chama, que é o modelo, né, de contrato lá do portal, tá? Assim como de boletim, de diário, enfim, isso a gente pode alterar, fazer alterações, são espécies de relatórios, né, que a gente consegue customizar. Então, aqui no sistema, esse contrato que está lá, e aí, assim, né, o que acontece às vezes? O contrato que a gente gera aqui, às vezes ele não é igual ao que está lá, né, ele não está aí exatamente, porque aqui é um relatório lá e um template, então ele pode ter alguma diferença do modelo que a gente gera pelo college do modelo que é gerado no portal, tá? Então, quando eu faço essa geração lá, né, ele vai me mostrar aqui o contrato já, o arquivo, né, desse contrato vai ficar aqui vinculado na matrícula do aluno para consulta, para visualização, tá? Claro que, né, se eu vier aqui, excluir, gerar de novo, né, eu vou ficar, posso fazer essa alteração, mas geralmente não se faz, porque é o contrato que o pai gerou lá no portal é que vai ficar vinculado aqui na matrícula do aluno. Então, notem que, quando o aluno faz, e aí isso, né, para a secretaria facilita, porque antigamente a gente tinha que fazer, né, a gente pensava no processo de secretaria, tinha que fazer todo esse processo de Lucila, só matricular, para dizer a diferença, o contrato que tem no sistema, ele é o assinado, e o tá, contrato que tem no portal, ele é um aditivo, só. contrato que tem no portal. É um aditivo do contrato que foi assinado no ano anterior. Ah, tá. Então, aqui o contrato ele fica aqui da primeira matrícula, isso, né? E depois Isso. eles têm os aditivos quando tu vai lá e faz esse procedimento, né? Então, como eu disse, né? Cada instituição às vezes tem os processos diferenciados, configurações diferenciadas, né? A gente está trazendo aqui o que a gente consegue ter acesso. Então, basicamente, tá? Da matrícula do novo ensino médio funciona dessa forma. Então, como eu estava dizendo, né, antigamente a gente tinha que fazer todo esse processo, né, matriculava na turma principal, vinculava as disciplinas, né, a gente tinha que gerar o contrato, tudo manual, parcelas e tudo mais. Hoje a gente tem uma automatização disso que facilita bastante, né, inclusive para a família, que não precisa vir na escola, né, a gente não tem mais essa coisa, tem que vir na escola para fazer esse processo. Não, da sua casa, ele vai acessar, né? Vai acessar ali o portal e vai fazer esse processo, né? De rematrícula do seu filho, né? Onde ele já vai ter ali o acesso à geração das parcelas, né? Já vai ter o contrato, né? Esse aditivo, né? Já vai ter acesso a toda essa esse processo ali, né? Sem precisar ir até a escola, tá? E lembrando também que muitas dessas funcionalidades a gente tem acesso também no aplicativo, né? Para quem usa
o aplicativo ali, a gente também tem acesso a a muitas dessas funcionalidades aí que a gente tem no portal do aluno, né? Então, tem como acessar também, ter algumas desses recursos, né, também ter acesso lá. Bom, então, basicamente, gente, do portal do aluno é isso, tá? Esses recursos que a gente tem ali, né? E que as famílias podem acessar, o aluno, enfim, né, para acompanhamento da vida escolar, né, do aluno, tanto para a questão da parte pedagógica, como da parte financeira, né, então todo esse acompanhamento acadêmico ali é possível fazer através do portal do aluno, tá? Deixa eu ver aqui se a gente olhou todos os itens, então. Vimos ali, né, a questão da consulta financeira, os títulos, né, comprovante, central de avisos, notas fiscais, matrículas, né, área pedagógica, boletim, comparação de notas, consulta de frequência, situação curricular, contratos, processo de rematrícula, as matrículas, né, nos cursos, o comprovante, as opções de matrícula, downloads, agenda, tudo, acho que vimos todos os itens, né? Então, esses são, como eu falei, algumas das principais funcionalidades, né, que a gente tem no portal do aluno, tá? Então, customizáveis, né, algumas coisas disponíveis, talvez outras, né, não estejam com acesso, enfim, isso conforme está configurado dentro da estrutura, da organização ali, da rede ou da unidade, enfim, eu não sei se dentro das unidades tem alguma parametrização diferente, né? Mas basicamente são esses os itens que a gente tem de portal do aluno, tá? Amanhã a gente vai falar sobre o portal da secretaria, tá? Que também tem uma série de funcionalidades e ele é desenvolvido ali em três blocos, né, vamos dizer assim, que é uma parte de funcionalidades gerais, que me dá acesso ali, como secretaria, né, acesso a algumas funcionalidades. A gente tem funcionalidades do portal do professor, né, que daí a gente consegue acessar no portal da secretaria também, como diário, né, algumas questões ali, a questão de associação das competências e habilidades. Então, a gente tem alguns itens ali que a gente consegue ter acesso, né, que são responsáveis ali, são responsabilidades do professor, funcionalidades do professor. E também funcionalidades em relação ao aluno, ficha do aluno, até fazer matrícula, né? Não sei se o pessoal utiliza, acho que não utiliza muito, mas tem a possibilidade. Então, tem alguns recursos ali, então, que estão relacionados especificamente, consultar ali a questão de faltas do aluno, né? Então, a gente tem esse acompanhamento ali pelo portal da secretaria, tá? Que também me dá essa possibilidade. Uma das coisas que eu acho mais bacana, assim, do portal da secretaria é poder emitir o diário de classe, né? Porque como é que a gente fazia antigamente, né? Quando a gente precisava, a secretária, fazer essa emissão dos diários, né? A gente tinha que ou entrar, né, um por um dos professores, eu lembro, assim, das secretárias, né, comentando assim, ai, agora tem que entrar em cada professor, né, e emitir o diário dele para guardar numa pastinha e tal, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né, no portal da secretaria, né, de poder acessar lá e emitir o diário de todo mundo, sem estar pedindo para o professor fazer esse processo, né, ou, enfim, ter que entrar no portal do professor, como a gente falou ontem, que não é o ideal, né? O ideal é que o professor acesse e faça suas coisas, não que a gente, como, né, secretaria, tenha que sempre entrar lá, fazer algum procedimento, né? Porque, como a gente falou, tem a questão da senha, é um espaço, né, específico de acesso do professor, então, para que a gente não precise ter essa coisa de ter que entrar, né, esse processo de entrar no portal do professor. Hoje a gente tem, né, essa possibilidade dentro do portal da secretaria de fazer essas emissões de diário, né, então que eu acho bem bacana. Uma outra funcionalidade que é bem legal também, que é a questão de calcular as notas parciais, né, que a gente vai ver amanhã também, que é, por exemplo, assim, por algum motivo lá, deu alguma inconsistência, né, até por acesso, porque às vezes, assim, o professor está digitando
e deixa aberta aquela página, enfim, né, ou dá um time out, enfim, né, não gravou, não atualizou as informações, não foram atualizadas, né, ou por alguma alteração que foi feita, enfim, no sistema. Então, a gente tem a possibilidade de ir lá no portal da secretaria também, que é o único lugar que tem isso, e recalcular essas notas parciais, né, então eu tenho a possibilidade de ir lá e calcular as parciais para gerar essa nota do aluno. Porque se eu for no cadastro de notas da turma e calcular as notas, elas não têm impacto. Aquele cálculo de notas que eu faço no cadastro de notas da turma, por exemplo, ele não vai ter impacto sobre as parciais que eu tenho no portal. Ele vai simplesmente calcular as médias considerando o que eu já tenho nos módulos. Agora, a nota do módulo ela não vai ser calculada, né? Ela somente é calculada lá no portal do professor ou no portal da secretaria, quando eu uso essa opção de calcular as parciais, porque daí ele faz esse cálculo de novo e atualiza aquela nota que o aluno tirou naquele trimestre, por exemplo. Se eu for no cadastro de notas da turma, essa nota não vai alterar. Vamos supor que o professor entrou lá no portal dele e alterou uma parcial, tá? E não atualizou a nota. Então, se eu for no cadastro de notas da turma e calcular as notas, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está considerando aquela nota que ele já tinha, né? Vai alterar essa nota quando eu fizer esse cálculo de parciais lá no portal da secretaria, por exemplo. Então, tem alguns recursos bem legais, assim, né, que a gente consegue usar também no portal da secretaria, que, na verdade, é o que mais é utilizado ali, né, pelos usuários da unidade, né? Então, a gente aqui está mostrando como é que funciona os demais portais, né? O portal da secretaria do aluno e do professor, para a gente entender as funcionalidades que tem lá, mas não é um portal que a gente acessa, a gente, como estou falando aqui como sendo, né, trabalhando na secretaria, por exemplo, a gente não vai acessar esses portais continuamente, né, não vou estar acessando o portal do aluno, não vou estar acessando, porque isso é dos usuários, né, dos respectivos usuários, né, do professor, do aluno, enfim. Eu vou usar mais, né, ter mais utilização mesmo, é o portal da secretaria, mas a gente está apresentando eles para vocês conhecerem também, né, e poder eventualmente ter acesso e olhar como é que isso funciona, saber, né, como é que funciona. Nós não falamos aqui do portal do coordenador, tá? Tem algumas coisinhas a mais ali, mas ele é acessado lá pelo portal do professor, né? A gente não tem um item portal do coordenador separado, é pelo item lá do portal do professor que o coordenador acessa, e quando ele tem esse papel de coordenador, a visualização do portal vai mudar um pouquinho, né? Ele vai ter acesso ali a consultar notas, consultar frequência dos alunos, né? Ele vai ter acesso a aprovar planos de ensino, então ele vai ter umas funcionalidadezinhas a mais, né? Do que tem o portal do professor, tá? Só para conhecimento. Então, basicamente é isso, gente. Eu vou disponibilizar ali para vocês o link das questões, tá? De hoje. E a gente pode usar esse espaço para as dúvidas de vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre esses itens que foram apresentados. Bom dia. Bom dia. Foi apresentado ali sobre as notas fiscais. A Camila acho que vai poder responder. Não é disponibilizado para nós por algo da mantenedora, alguma conduta da província? Na verdade, é uma integração que é feita com a prefeitura, então tem que ver com a controladoria se a unidade de vocês tem esse vínculo, se eu não me engano, tem que ter um retorno que a prefeitura dá, e não são todas as prefeituras que exigem, então somente aquelas que exigem hoje são feitas. Porque vai tipo um arquivo para a prefeitura, é feito uma troca, digamos assim. E não são todas as prefeituras que exigem ou que fazem essa integração. Aí teria que ver mesmo com a controladoria ali, porque se a cidade de vocês, o município, enfim, tem esse retorno. Para aparecer ali no portal, né, Camila? Eu sei que tem poucas unidades hoje que têm esse acesso, não são né, todas das as notas. prefeituras que fazem essa integração. Isso.
Então, é uma questão que vai além, né, do college, vai além da mantenedora, né, é uma situação daí específica que teria que ver, então, realmente, né, se tem essa possibilidade, considerando a estrutura ali e a configuração que a prefeitura, né, trabalha com essa questão de emissão de notas, né. Isso. Tem prefeituras que exigem, então já é feito automático, tem um arquivo que vai e volta, né? Eu não sei explicar exatamente como é que funciona esse processo, mas as prefeituras que não exigem e aquelas que nem têm. Sim. Certo, obrigada. E referente à quitação anual, consta ali o ícone, porém ele não é ativo, não tem um arquivo ali que gera para nós. Tá. A gente pode dar uma verificada nisso, tá? Eu acho que depois ali teria que ver ali as configurações direitinho, né? O que mais precisa fazer. Daqui a pouco tem que habilitar mais alguma coisa ali no portal de configurações, né? Mas aí a gente pode dar uma olhada, daí de repente abre um chamado ali com a Camila, ali o pessoal nos aciona, a gente dá uma verificada, tá? Por que não está aparecendo? Não sei se essa questão da quitação também, Camila, tem alguma coisa específica ou as unidades podem liberar? Não sei como é que é esse A quitação processo. anual, confesso que eu desconheço, eu não sei Tá. te informar isso. Eu teria que Uhum. abrir chamado ali daí para a gente Tá. verificar. Isso é para ver se essa possibilidade, porque ele vai mostrar, né, o documento onde a relação das parcelas quitadas no período anterior. Acho que isso não depende de nenhuma uma coisa extra, assim. Só teria que ver direitinho, né? Se tu tem no portal isso, mas não aparece não aparece aparece só o nome do responsável financeiro, mas você clica ali e daí não gera nada, ele fica só no nome dele. Provavelmente alguma configuraçãozinha, tá? Que precise fazer, talvez ali no portal de configuração, mas aí, assim, as meninas ali podem abrir um chamado ali, nosso especialista de portal, que está aqui, o Micael, né? Que faz esse atendimento das questões de portal, ele pode também dar uma olhada depois e ver o que faltou, talvez algum parâmetrozinho para configurar ali, tá? Para aparecer essa relação ali, tá? Geralmente é só configuração lá no portal de configuração mesmo, tá? Mas tem que validar se o pai tem todas as parcelas pagas no período anterior, né? Porque daí, Também se não tem isso, tiver, né? não vai aparecer mesmo. Outra questão seria se tu tem esse problema para um responsável ou para diversos, nunca teve um pai que funcionou. Eu não sei como é que tá a situação para ti. Sim, peguei um quitado já hoje para ver, né? Para realmente ver se era uma nova atualização, mas não, realmente não aparece mesmo. Não aparece nada. Tá, a gente pode verificar isso depois, tá, Sandy? As meninas podem abrir ali um chamado para a gente dá uma olhadinha, tá? Para ver por que não está aparecendo. Provavelmente algum detalhezinho ali que falta configurar, né? Alguma configuraçãozinha, mas a gente pode avaliar, analisar melhor isso aí e te dar um retorno daí, tá? Certo. Bem E outra questão tranquilo. é referente à rematrícula. Teria como ser mais dinâmico assim para os pais? Porque o que aconteceu bastante nesse ano? Eles não foram até a última tela, porque realizou ali o aceite, e daí tinha ali que gerar, até aparecer aqueles dois últimos links, né? Que é gerar o boleto e gerar ali a via do contrato. Aparecer, sei lá, uma mensagem grande, de matrícula realizada pendente de pagamento. Clique aqui para gerar seu boleto. Alguma coisa bem assim, sabe? Desenhado, porque os pais, eles realmente têm bastante dificuldade nessa área. Uhum. Essas questões a gente pode avaliar também, tá? Junto com o pessoal ali também da TI, né? A gente pode verificar as possibilidades aí, como é que a gente trabalha hoje, né? Nesse sentido desse tipo de solicitação. A gente tem esse acesso ali através do pessoal da mantenedora, né? Que quando vocês passam essas solicitações, né? Eles nos repassam, a gente avalia junto, considerando o que no sistema é viável e o que é também processo da mantenedora, né? E também, assim, não tendo isso no sistema, a gente abre chamados de melhoria, né, para que isso possa ser avaliado e desenvolvido, de repente, futuramente, né, tem essa implementação, mas essa situação que tu está falando em específico, a gente tem que avaliar ali, eu não saberia te dizer agora exatamente se isso é configurável, né, mas a gente teria que dar uma analisada melhor na situação ali daí. Tá? Então, a melhor indicação nesses casos aí é
enviar esses chamados, nessas solicitações ali para a mantenedora, o pessoal nos aciona e a gente, né, avalia isso aí melhor, se tem como fazer esse ajuste, né, otimizar, né, então a gente tem que avaliar daí caso a caso, tá? Certo, obrigada. Mais alguém? Tem algum questionamento, algum comentário? Então, acho que seria isso, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma consideração. Como eu disse, né, de novo, de tudo que a gente apresentou aqui, vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma coisa que vocês queiram ver se tem como adequar para a unidade de vocês, como essas questões aqui que a Sandy trouxe, né, alguma situação que a gente possa avaliar para vocês também, né, tragam isso via ali mantenedora, né, com o pessoal ali, e a gente avalia, vê cada caso, vê o que a gente consegue fazer dentro das possibilidades que a gente tem, tá? Mas fiquem assim à vontade para fazer esses questionamentos, né? E a gente analisar isso ali junto à mantenedora também, as possibilidades do que a gente consegue dar andamento, tá? Certo, pessoal? Então, vamos finalizar aqui. Eu coloquei ali no chat, então, o questionário de hoje, né? Para vocês responderem. Amanhã, então, é nosso último encontro sobre portais, né? Na semana que vem a gente vai falar, e daí com o meu colega Nicolas, que já atende os chamados e solicitações de vocês em relação ao financeiro, né? Então ele está mais ambientado a esses cenários aí, então ele vai apresentar ali as questões relacionadas à tesouraria, né? Então estão todos também aí convidados a participar desses momentos, né, de conhecimento. E amanhã, então, a gente finaliza com a parte do portal da secretaria, tá? Certo? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Tenham todos um excelente dia. Obrigado igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.